O MIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MIID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rum.pt. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos de volta ao UMID. Depois de uma pausa para férias, estamos de volta com Sofia Costa, investigadora do Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Universidade do Minho, coautora de um estudo inédito sobre a presença e a atividade dos nematóides. Bem-vinda aos estúdios da RUM. Antes de mais, o que são então estes animais que são considerados os mais abundantes na Terra? Ora, os nematóides são então animais muito simples, no solo são de veras os mais abundantes e são animais em geral microscópicos. Estão sempre também estes nematóides do solo, além de serem microscópicos, estão ali metidos na terra, não é? Que nós estamos habituados a falar em terra, mas a terra, no fundo, é um ecossistema muito complexo, cheio de vida e dominado então por estes animais, vermes pequeninos, que passam despercebidos à maior parte das pessoas. Existem diferenças entre estes nemátodes? Sim, há nematóides de todos os tipos. Inicialmente, quem não esteja muito treinado a ver nematóides acha que eles são todos muito parecidos, mas se formos analisá-los um bocadinho ao microscópio, claro, verificamos que há essencialmente grupos tróficos, o que se chamam, no fundo, grupos alimentares. Nós conseguimos perceber, através da observação da parte anterior, da boca, sistema digestivo, de que é que eles se alimentam. E logo aí conseguimos distinguir estes tais grupos tróficos de nematóides que comem bactérias, fungos, outros nematóides, outros pequenos organismos e também outros nematóides que se alimentam de plantas. E isto é logo a grande divisão de grupos funcionais de nematóides que têm então funções muito diferentes no ecossistema, dependendo da sua posição nestas redes tróficas, nestas redes alimentares do solo. Ou seja, no fundo, temos aqui várias funções dentro destes animais. Eles tanto podem fazer bem à terra como mal também a algumas plantações. Exatamente. A maior parte dos nematóides, se calhar, são benéficos, estão envolvidos na remineralização, na reciclagem dos nutrientes, nos processos de composição que depois retornam os nutrientes para as plantas e, portanto, têm um papel crucial no desenvolvimento e crescimento das plantas. Mas, por outro lado, temos então nematóides que se alimentam de plantas e que são parasitas dessas plantas e que causam, claro, em sistemas naturais, vão influenciar a distribuição das plantas, se as plantas são mais raras, são mais abundantes. Em sistemas agrícolas é onde eles causam maiores estragos, nos afetam muito diretamente. Se nós formos perguntar ao cidadão comum se já ouviu falar de nematóides, normalmente as pessoas dizem que não sabem. Embora seja o animal mais abundante, como está escondido, não é? Muito pequeninos, escondidos na terra, não sabem. Mas se perguntarmos a produtores de hortícolas, toda a gente sabe o que são nematóides. Só que só falam dos nematóides parasitas, não é? Mas eu até costumo dizer que os nematóides são como o colesterol. Toda a gente tem colesterol, certo? Exatamente. Bom, então eles estão por todo lado. Mas há alguns nematóides que, se chegarem a níveis populacionais muito elevados, então causam estragos. E podem causar estragos de quebras de produção de 100%, que não se apanha nada daquela estufa, sobretudo estufas. Mas também podem servir de bioindicadores do solo, não é? Exatamente. O trabalho que fazemos, recolhemos normalmente amostras, não só para perceber quais são os níveis de nematóides parasitas de plantas que lá existem e qual é o potencial de danos às plantas que lá estão, mas também para fazer essa análise de todos os outros grupos tróficos que estão ali a ajudar, no fundo, e que interessa manter. Ou seja, se os produtores têm um problema de nematóides e aplicam algo para combater nematóides, não estão só a matar os nematóides prejudiciais, estão também a matar os bons, ok? Aqueles que estão ali, de facto, e que são importantíssimos para o sistema, que mantêm a vida do solo e a atividade biológica do solo e que fazem funcionar esse sistema do solo, e que não podem ser eliminados e que nos interessa preservar e até, no fundo, tentar gerir as suas populações para que façam o seu serviço de remineralização e até de regulação natural dos nematóides parasitas, porque isso também pode acontecer.
Por aquilo que percebi também pelas notas que me foi enviando, neste momento também os métodos que são utilizados para combater estes nemátodos são tóxicos para o próprio ambiente. Há aqui algum tipo de trabalho também para controlar e também, se calhar, substituir estes, chamemos-lhe, pesticidas? De facto, o controlo mais eficiente de nemátodos parasitas continua a ser a utilização de pesticidas químicos, pesticidas de síntese. Mas tem apenas uma ação temporária, ou seja, se calhar eliminam ali os nemátodos durante aquela semana, os mais superficiais, onde chega o pesticida, mas temos que nos lembrar que o solo não é só aquela primeira camadinha onde chega esta atividade destes pesticidas e que depois, ao longo do tempo, e durante até a própria estação de cultivo, criou-se ali a morte daqueles nemátodos, mas cria-se ali um vazio ecológico que rapidamente é recolonizado por nemátodos que vêm até de camadas mais profundas do solo, ou que se conseguiram alguns manter e que encontram ali espaço para se multiplicar ainda mais. E depois, os pesticidas têm o grave problema de, claro, para já afetam espécies que não são alvo, não é? Aqui, mais uma vez, mesmo que tivéssemos um pesticida que fosse absolutamente específico só para nemátodos, estaríamos a matar também nemátodos bons. Mas, além disso, os pesticidas, mesmo os nematodicidas, que são os pesticidas aplicados para nemátodos, também matam outros organismos. E, além disso, tem o problema de que são, normalmente, tóxicos eles próprios para o ambiente, inclusive para as pessoas, acumulam-se ou podem-se acumular depois, podem seguir não só os próprios pesticidas, mas os resultados depois da sua degradação mesmo no ambiente. Podem ser tóxicos e ter toxicidade até para outros organismos, ir parar à água. Há aqui uma série de problemas com os pesticidas, que passam, inclusive, pela própria indústria de produção destes pesticidas, que é extremamente poluente, também ela. Nós temos tentado, com o nosso conhecimento de ecologia dos nemátodos, tentar então entrar nesta área da agroecologia, que é, no fundo, a agroecologia é um movimento em si, portanto, tem várias componentes, inclusive culturais e sociais. Nós estamos na parte mais de investigação sobre pragas e doenças das plantas, mas tentamos aplicar o que conhecemos da ecologia do sistema e da ecologia dos próprios nemátodos para encontrar soluções alternativas e que sejam sustentáveis, de um modo natural, explorar o que na natureza controla nemátodos, porque se formos ver sistemas naturais, raramente temos problemas de grandes populações de nemátodos fitoparasitas, porque há uma série de controlos ecológicos que estão ali a atuar, que se perdem depois nos sistemas agrícolas que têm muito forte impacto continuado de várias fontes. Muito bem. A Sofia faz parte, como já foi referindo também, de um grande projeto e foi responsável em Portugal por recolher amostras. Por onde é que andou? Como é que foi este processo? E também, acho que é a curiosidade de todos, tendo em conta que fomos dizendo que os nemátodos são o animal, digamos assim, que mais existe na Terra. Quantas amostras é que conseguiu recolher? Passo muito tempo em amostragens e já perdi a conta, devo dizer, às amostragens que fiz, é o número de amostras que colhi. Para este estudo global que fizemos em colaboração com outros colegas, penso que somos 70, à volta de 70 colegas pelo mundo todo que estiveram a contribuir com amostragens para esta publicação que saiu agora recentemente na Nature. Para esse estudo, eu contribuí com amostras de 40 locais diferentes, 30 a 40 locais diferentes de Portugal. E andei um bocadinho por todo o lado, desde aqui pelo Minho até ao Algarve, que tenho amostragens feitas. Portanto, não só em sistemas agrícolas, e eu amostro sobretudo sistemas agrícolas porque temos tido sempre projetos de investigação financiados nessa área, tentar perceber como lidar com nemátodos parasitas de plantas em sistemas agrícolas, sem ser com pesticidas. Mas também fiz bastante trabalho em sistemas naturais, tentando perceber exatamente como é que a natureza controla os nemátodos. E então tinha amostras de sistemas dunares, portanto, dunas da praia. Tinha amostras de montado. Tivemos um projeto grande com sobreiros, que, de facto, aí também é um sistema um bocadinho particular, que é um sistema quase semi-natural, não é? Que também tínhamos o grande problema do declínio do sobreiro e que, portanto, aí os nemátodos estávamos a tentar perceber se tinham algum papel nisso ou não. Tive depois investigação também sobre plantas invasoras, tentando perceber como é que as plantas invasoras chegam a um solo novo, que nunca interagiram com ele, não é? São plantas exóticas, não são de cá.
como é que se estabelecem, como é que estes organismos interagem com elas. Nota-se que os produtores portugueses têm interesse na investigação. Querem saber mais. Querem saber mais, querem resolver os problemas que têm, identificam de facto que têm problemas com nemátodos. Quando comecei este trabalho, devo dizer que tinha uma ideia diferente dos nossos produtores e deparei-me com pessoas muito informadas e muito formadas também. Até muitas vezes parava na beira da estrada e ia pelos pinhais e coisas assim Estamos afora. a falar de cerca de 300 milhões, não é? É algo do género, é assim um número bastante... São 300 milhões de toneladas de nemátodos. Por cada pessoa, 57 mil milhões de nemátodos. Mas dá para ter aqui uma ideia onde é que os nemátodos têm um efeito mais negativo e onde têm um efeito mais positivo? Já dá para perceber isso? Dá para perceber alguns padrões. Nós tentamos fazer associações dos grupos tróficos, lá está, e há de facto nemátodos parasitas de plantas que nos interessavam também tentar perceber em que condições é que eles estavam mais presentes. E tentámos, no fundo, integrar os nossos números, quer de abundância, quer de biomassa de nemátodos, com outras variáveis de clima, da resposta. Portanto, há um índice, que é o NDVI, que mede, no fundo, a atividade da vegetação. Tentámos fazer esse tipo de associações e, sim, havia algum tipo de associação dos nemátodos fitoparasitas com esses índices de vegetação, mas não conseguimos perceber se eles estavam a ter um efeito negativo ou não. É claro que onde há mais vegetação, há mais nemátodos que se alimentam de plantas e isso poderá ser apenas uma relação desse tipo. Agora, o que nós verificámos nesse estudo e que era de salientar é que a maior abundância de nemátodos é não em sistemas tropicais. Normalmente nós pensamos sempre, onde há mais animais e mais diversidade é a floresta tropical e estamos habituados a ver isso, não é? E neste caso está errado, é mais a norte, não é? Não é. Onde há mais nemátodos é mesmo nas regiões subárticas, portanto, tundra, taiga, aqueles biomas que as pessoas estão, ou pelo menos os alunos de biologia conhecerão com certeza, não é? Portanto, sistemas que são muito frios, que têm muita acumulação de matéria orgânica, porque nunca é muito decomposta. E nas estações, ou durante a estação de crescimento, têm, de facto, muita atividade biológica e é onde há, de facto, mais nemátodos. E o que é que isso quer dizer? Nós já sabemos que, nas alterações globais, estes sistemas subárticos são frágeis, são sensíveis, porque são sistemas que são frios, normalmente. E se há aquecimento global ou alteração global, mesmo que não seja um aquecimento que leve a uma diferençazinha de meio grau, que já estende a estação de crescimento, toda aquela atividade biológica mediada por nemátodos vai fazer com que aquela matéria orgânica, muito rica em carbono, nós sabemos que a matéria orgânica do solo é o maior reservatório de carbono do planeta. Começamos a perceber que quanto mais aquecimento houver naquela zona, quanto mais longa for a estação de crescimento, mais atividade vamos ter destes nemátodos e mais carbono se vai libertar. Ou seja, há ali um reservatório de carbono que, se houver uma alteração global, depois entra numa bola de neve, não é? Quanto mais alteração, mais carbono vai ser libertado por causa da atividade destes nemátodos e o carbono no ar tem o efeito de estufa, portanto, agrava as alterações globais também. Portanto, isso foi uma das conclusões principais do estudo até. É algo bastante interessante até e que realmente parece que dá para pensar. Sim, exato. Foi curioso encontrarmos isso, sim. Eu perguntava-lhe, antes de chegarmos à pergunta final, eu perguntava-lhe quais foram os efeitos, não sei se tem ideia a nível, talvez, numérico, mas quais são os efeitos destes nemátodos em Portugal nas colheitas. Falávamos muito nos documentos que tive acesso, fala muito das plantações do tomateiro, que os nemátodos afetam bastante. Há aqui uma contabilização dos, entre aspas, estragos? Os nemátodos não causam sintomas específicos nas plantas. Eles estão no solo, alimentam-se nas raízes e, por isso, o que muitas vezes se identifica nas plantas em si é uma falência radicular. As plantas são mais fracas, estão mais amareladas, não respondem se fertilizarmos, não respondem se regarmos, porque, no fundo, as raízes não têm a sua função comprometida por causa dos nemátodos, que não só estão ali a consumir o alimento, mas também, e estes nemátodos em particular que estamos a estudar, que são os nemátodos das galhas radiculares, chamam-se nemátodos das galhas radiculares porque formam galhas ou nós grandes nas raízes e, portanto, alteram a arquitetura toda da raiz, alteram a sua eficiência de uso de água.
Ou seja, o que eu quero dizer é que muitas vezes não se atribuem, ou é difícil perceber que percentagem dos danos é que é devido aos nemátodos. E muitas vezes os produtores sabem que têm quebras de produção, mas não as medem exatamente. Não queria deixar de dizer que visitei várias estufas de tomateiro. E o tomateiro é sempre uma cultura que, sobretudo em estufa, que é mais quentinha, há sempre muita água, muitas plantinhas, que os nemátodos adoram e reproduzem-se muito rapidamente e onde causam mais estragos. E o tomateiro também é particularmente sensível a este nemátodo das galhas radiculares, que são, dos nemátodos fitoparasitas, são o que, de facto, em termos mundiais, à escala mundial, tem uma distribuição muito grande e são os que causam, de facto, maiores impactos. E quais são os próximos passos agora em termos desta investigação? Quanto mais tempo é que tem pela frente para a fazer, mas também quais são, digamos assim, os objetivos daqui para a frente? Nós mantemos linhas de investigação, ultimamente, no nosso laboratório aqui na Universidade do Minho, de tentar perceber, então, como gerir nemátodos parasitas de plantas em agroecossistemas, portanto, na área da agroecologia. E temos, de facto, agora as nossas novas apostas são estes nemátodos tricodorídeos, nemátodos que transmitem vírus às batateiras no país. Estamos a tentar avaliar a sua distribuição, a ver as suas interações com os outros organismos e, no fundo, a abrangência do problema no país, nas várias regiões produtoras de batata. E temos um outro projeto com nemátodos das galhas radiculares em tomateiro, em que estamos a tentar perceber como é que eles ultrapassam as estratégias que temos vindo a estudar e que são mais sustentáveis, como o uso de enxertia nas plantas hortícolas, que é uma coisa que há séculos que se fazem fruteiras, não é? São todas enxertadas. Há um porta-enxerto, o cavalo se enxerta, as macieiras, coisas assim. E agora enxerta-se tomateiros e melão, ou seja, as hortícolas também passam a ser enxertadas, o que faz com que usa-se uma raiz, um porta-enxerto que seja resistente aos nemátodos e depois para cima podemos pôr o tomateiro que quisermos. Só que percebemos que os nemátodos acabam por ultrapassar essa resistência. E nós estamos a tentar perceber como é que eles ultrapassam essa resistência, que não era suposto. Isto é um trabalho para quanto tempo? Estes dois projetos vão durar ainda cerca de 2 anos. E, paralelamente, vamos tendo outras atividades, agora mais até na parte dos nemátodos em sistemas naturais, que foi um bocadinho o âmbito deste primeiro artigo que saiu na Nature. Temos já conversações com os colegas ou com parte dos autores que lideraram esse estudo, já contribuí até com dados de mais 50 amostras nacionais, em que, além de estudar, de avaliar grupos tróficos e quantificar tudo aquilo, ainda estive a identificar os nemátodos até à família. Se nós chegarmos até à família, temos ainda mais informação sobre qual é a estratégia de vida desses nemátodos. Aí sim conseguimos usá-los mesmo como bioindicadores. Saber se o solo é fértil, se não é fértil, se está demasiado adubado, se não. Portanto, aí temos uma resolução muito superior. Muito obrigada, Sofia. Foi um gosto tê-la aqui. Espero que tenha gostado desta experiência. Sim, muito obrigada por me convidarem. Gostei muito. Quanto a nós, quanto ao MID, nós regressamos na próxima semana com mais um tema, um investigador, para conversarmos e então simplificar ciência. Até lá. O MID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rum.pt.